Fala galera, continuando a cobertura do 12º Festival de Cinema de Vitória, vamos falar sobre os 4 curtas que fizeram parte da 7ª mostra do Outro Lado, que é a mostra de cinema fantástico do festival. É uma das mostras que mais me interessa, porque ela sempre tem ali um pouquinho de ficção científica, um pouquinho de terror, ela brinca um pouquinho mais com os gêneros do que a maioria dos curtas que vão para a competição ou para as outras mostras. E foi curioso que essa mostra, né, hoje, ela já começou quebrando um pouco essa ideia, porque você pensa, né, em filmes de gênero propriamente dito, e aí a sequência de curtas começa com Encontros Sobrenaturais, que é um documentário capixaba dirigido pelo Lucas Carvalho. E aí é muito curioso como ele usa o cinema fantástico de forma diferente. Ele vai para um lado da fantasia que é do relato, né? Da fantasia, da lenda, da história contada. É, e isso por si só, quando você entende que é para esse lado que o filme vai, e por isso ele é um documentário, acaba sendo um pouco surpreendente, né? Dentro do todo. E aí ele dobra a aposta com outra surpresa, porque ele tem ali uma brincadeira com criaturas que inclusive conta com a colaboração na maquiagem do Rodrigo Aragão. Então, ele mistura. Ele é um documentário, mas tem um toque de ficção que brinca com o cinema de gênero de forma muito interessante. Eu gostei bastante de Encontros Sobrenaturais. Vou ser sincero, vou dar uma nota 3,5 pro filme. Eu curti bem a experiência. É um filme bem legal. Filme capixaba, curta capixaba. Muito interessante. E que, ainda por cima, ele é todo gravado em Piúma, porque é de onde o diretor vem. E né, meus avós moram muito perto de Piúma, então eu conheço algumas coisas de Piúma e foi muito legal ver Piúma sendo representada dessa outra forma. E aí, curiosamente, o Rodrigo Aragão de Guarapari, então tá meio que todo mundo ali na mesma região, né, indo pro sul do estado, para a região litorânea. Curioso como o litoral capixaba está se tornando o centro do terror aqui no estado. E aí, de Encontros Sobrenaturais, nós vamos para Lança Foguete, que é um filme de ficção de Pernambuco. Que é curioso, que ele só não é erótico, mas só que eu vou tentar explicar essa comparação, porque é o tipo de filme que me lembrou em termos de gênero, o Excitação, por exemplo, que é um filme do Jean Garret, década de 70, que é justamente essa mistura entre terror, ficção científica, uma parada bem exagerada. E aqui o próprio filme se classifica como uma queer ficção científica terror psicológico, que conta a história de Levi e sua mãe. Mãe e filho que lidam com o luto de uma forma bastante peculiar após uma jovem trans que tinha um relacionamento com esse jovem ter sido uma vítima de abduções extraterrestres misteriosas. E aí tem uma ideia de vingança que é muito curiosa. E ele é com certeza o filme que mais mergulha no cinema de gênero. Ele é, de fato, ele abraça a ficção científica, abraça o terror de forma muito curiosa. Tem uma ideia ali de vingança, de buscar uma forma de se vingar, de destruir esses aliens. Ao mesmo tempo que tem uma parada de rotina muito popular. Então, eu achei interessante, é um curta interessante. Também vou dar nota 3,5 pro curta Lança Foguete. Dali vamos para Festa Infinita, que é uma ficção, mas eu acho que tem uma parada de experimentalismo ali, porque os protagonistas são pessoas que formam um coletivo de arte. E é um coletivo que brinca muito com o tempo e espaço. Segundo a sinopse, de forma literal, o curta ele usa isso, talvez de forma não tão literal assim, justamente para brincar. Porque esse tempo e espaço fantástico, ele tem um contraste justamente com a realidade. Então, quando eles se isolam ali no ensaio deles, no ensaio artístico, eles podem ser o que eles quiserem, da forma como eles quiserem. E aí logo eles precisam voltar para a realidade, onde eles têm que trabalhar, eles têm que conseguir dinheiro para pagar as contas, pagar aluguel. Então é um filme que ele faz um contraste muito interessante. E a fantasia entra em cena justamente dentro desse experimentalismo do teatro, da arte. Então é um filme sobre arte, sobre experimentar a arte
e sobre a ausência de fronteiras da arte. É muito curioso. Eu não gosto tanto assim do desenvolvimento, de como ele se encerra, como ele se amarra, mas é um curta bem legal. Festa Infinita, filme de ficção de Pernambuco também. Para Festa Infinita, que é dirigido pelo Ander Bessa, eu dou nota 3. E aí, para terminar, o meu favorito da sequência, que é Umbelina e Sua Grande Rival, que é um filme que se apropria muito da literatura de cordel, dirigido pelo Marlon Meirelles, é um filme da Paraíba, que narra os infortúnios da Umbelina, que é a protagonista, né, do curta, uma mulher pobre sertaneja, viúva, mãe de 10 filhos, dos quais 9 já morreram. E aí, em dado momento, ela está convalescente, ela sente que ela está prestes a morrer e ela é visitada pela morte, que já levou 9 de seus filhos, e isso inicia uma espécie de embate entre elas. Parece com alguns outros filmes que já foram feitos, né? Até um pouco de Auto da Compadecida, se você parar pra pensar, né? Da literatura de cordel, mas não é exatamente isso. O filme ele começa parecendo que ele vai ser isso, mas ele não é isso. Ele vai se desenrolando, ele usa o cordel de outras formas para explorar a fantasia em diversos pontos. Tanto dentro da própria literatura, com a ideia da construção de um mito em torno do filho da Umbelina, mas também do lado religioso, sabe? Desse aspecto de cura, de ter santos e curandeiros que poderiam operar milagres, né? A própria doença dela é tratada como se ela tivesse um sapo dentro do intestino. Então, a fantasia está em todos os lugares porque é essa fantasia muito do popular, é uma fantasia que está dentro das crenças das pessoas do Nordeste, né? Especificamente da Paraíba. E aí é uma mistura entre fantasia, cordel, religião, que funciona muito bem. E aqui o Malcolm, ele tem um ponto que facilita muito, porque ele não precisa de muito, e ele faz isso muito bem. Tipo, o preto e branco do filme é maravilhoso, é um filme muito bem filmado, muito bem coreografado, mas ele tem uma coisa que nenhum outro desses curtas tem, que é a Marcélia Cartacho. A Umbelina, eu excluí esse detalhe da sinopse, justamente para guardar para aqui, porque ela é interpretada pela Marcélia Cartacho, de A Hora da Estrela, de Pacarrete, e que é uma das grandes atrizes nacionais que nós temos. Então o curta ele já sai na frente dos outros porque ele tem uma protagonista que é absurda, que com pouquíssimo tempo de tela, com pouquíssimo texto, ela consegue fazer muita coisa. E não é como se, como eu disse, como eu disse, não é como se o diretor se apoiasse totalmente nela. Ele entende o valor de ter a Marcela Cartacho e faz a câmera girar em torno dela. Mas ele não se apoia nisso. A fotografia é muito bonita, o som é muito bonito, tem coisas muito legais no filme. É um curta muito interessante. Umbelina e Sua Grande Rival, nota 4 de 5. E aí é isso. Ficam aí as dicas. Umbelina provavelmente vai aparecer em vários outros festivais. Nossa Foguete também vem tendo uma rodagem interessante. Espero que o mesmo aconteça com os outros, incluindo com o Encontros Sobrenaturais, que é o curta capixaba. Até a próxima. Daqui a pouco eu volto com outros curtas da noite.